não tenho nenhuma dúvida que o movimento feminista provocou mudanças significativas na imprensa nacional. Eu acho que veio tudo junto, na verdade, né? Acho que a gente está diante de uma geração, que é essa geração Z, que são as pessoas nascidas a partir dos anos 2000 e também ali os millennials, né? Nascidos a partir da década de 80, que eu acho que é uma geração que cresceu com o mundo digital, ou seja, cresceu globalizada, cresceu sem fronteiras, cresceu em contato com outras culturas. Então, assim, além do feminismo, eu também incluo milhões de outras coisas. Eu incluo religião, eu incluo forma física. Bom, então, dentro desse contexto de feminismo, que eu acho uma discussão super importante, eu acho que na esteira dessa discussão também vem outras, entre milhões de aspas, minorias, ou seja, grupos, nichos, que eu acho que hoje são vistos de maneira completamente diferente do que eram vistos, sei lá, há 2 anos, por exemplo. Então, eu acho que essa geração, ela veio com um discurso de sem fronteiras, veio com um discurso de diversidade, com um discurso de não preconceito, com um discurso de abraçar o ser humano, não importa de onde ele venha, se ele usa hijab, se ele usa... não importa. Eu acho que essa geração é especialmente aberta à inclusão e à diversidade. Então, diante disso, eu acho que o discurso feminista encontrou, inclusive nas redes sociais, porque essas novas gerações são heavy users de redes sociais, encontrou nas redes sociais também um meio difusor perfeito para que esse discurso chegasse a mais pessoas, mais rapidamente, de maneira mais efetiva, porque hoje dificilmente uma pessoa não está nas redes sociais, né? Então eu acho que a imprensa teve um papel importante. A imprensa, quando eu digo imprensa, é claro que a gente está falando do papel, né? A gente está falando do veículo impresso, mas a gente sabe que todas as marcas hoje femininas, elas estão nas redes sociais, ativamente, elas estão no Face, elas estão no Insta, elas estão no meio, no universo digital, todas têm sites super relevantes, né? Então a gente não está falando só do veículo impresso, mas da imprensa como um todo. Então acho que imprensa, influencers, né, formadores de opinião como um todo, realmente começaram, por causa dessa discussão e dessa efervescência, a questionar o seu modus operandi. Isso foi extremamente positivo, porque hoje dificilmente você abre uma revista feminina e você não encontra alguma matéria, seja ela visual, né, com editoriais, ensaios de moda, seja ela escrita, né, grandes reportagens, que não abordem o feminismo, a inclusão, os transgêneros, as mulheres de idades diferentes, de formas físicas diferentes. Todas as revistas de moda, desse mês pelo menos eu posso dizer, porque eu li todas nacionais e li muitas internacionais. Todas elas abordam a diversidade de alguma forma. Então, assim, que bom, né? Bem-vindo ao mundo real. Esse é o mundo real. E os veículos, para eles terem relevância, para eles terem consistência, eles têm que andar conforme o seu tempo. E os nossos tempos hoje pedem esse discurso inclusivo, né? De igualdade de oportunidades e tudo mais. Eu acho que tem revistas e revistas, sem dúvida tem revistas que são voltadas para um público um pouco mais amplos, né? Ao contrário da Glamour, porque a Glamour era uma revista, a Glamour que eu dirigi por 5 anos, lancei e dirigi por 5 anos, ela era uma revista que atingia um range, assim, um grupo de pessoas um pouco mais limitado em termos de faixa etária. Então a Glamour, ela atingia um range, um grupo de pessoas mais limitado por conta do seu, enfim, do seu posicionamento, né? Então a faixa etária era um pouco mais limitada. Se você vai para veículos para mulheres um pouco mais maduras, como Cláudia, como Marie Claire, como a própria Vogue, eu acho que você consegue atingir, você consegue sim falar com esse público, eles estando nas redes sociais ou não. Bom, todas as mães de amigas minhas, a gente está falando de pessoas de 60, 65 anos, minha mãe tem 66, tá ativa nas redes sociais, né? No Facebook, que a gente sabe que acaba atraindo um público um pouco mais velho, no Instagram um público um pouco mais jovem. Então eu acho que ninguém fica imune a esse discurso, sabe? Hoje ele toca todo mundo que vive, que tá no mundo. Eu acho que quando a gente começou a Glamour, há 5 anos, foi em 2012, eu acho que o mundo já estava mudando de maneira muito drástica, né? Porque surgiram as blogueiras, depois surgiram as redes sociais com muita força nas nossas vidas. E eu acho que a partir do boom, né, dessa bolha de influencers que usam o meio digital para conversar com o seu público, eu acho que eu senti que
o mundo estava mudando porque as pessoas queriam um pouco mais de realidade. As pessoas queriam conversar com pessoas, né? Queriam se relacionar com mulheres de verdade. E não com veículos, e não com marcas, né, inatingíveis que de repente se colocavam ali num pedestal, num trono e não conversavam, não estabeleciam um laço direto com os seus consumidores, com os seus leitores. Então eu interpretei que o mundo naquele momento, e isso se estende até o dia de hoje, precisava de um pouco mais de realidade, de identificação, de autenticidade. Por isso que essas meninas começaram a adquirir uma relevância tão grande, né? Tanto em meio ao público quanto em meio ao mercado, né? Abocanhando fatias importantes das verbas publicitárias das marcas. Então eu falei, opa, pera, as pessoas querem realidade, as pessoas querem laços, as pessoas querem falar com pessoas, gente com gente. Então esse recado para mim era muito claro. Então, ao longo desses 5 anos de glamour, eu não sentia nenhuma cobrança, muito pelo contrário, em exalar, em exaltar essa perfeição, esse glamour ao extremo. Eu acho que a gente conseguiu acompanhar, né, o bonde da modernidade, entender que o público queria verdade. Então, pelo contrário, a gente estimulava muito essa coisa do saiba rir de você mesmo, a gente falha, a gente dá a volta por cima, levanta essa coisa de poeira e a vida que segue. Então a gente foi muito no movimento contrário, sem nenhuma exigência de perfeição, porque acho que isso está muito fora de moda, inclusive, hoje em dia. E já nos tempos de Vogue, quer dizer, a gente está falando de 2007, que eu entrei, até 2011, né, porque eu saí no fim de 2011 para montar a Glamour, eu acho que o mundo era diferente, né? E acho que a Vogue talvez também exija uma postura diferente, né, da sua redação, das pessoas que representam o título, né? Acho que a Vogue a Vogue é uma instituição de moda no mundo inteiro. Então acho que talvez seja um pouco natural manter um certo distanciamento, que eu acho que com o tempo vem diminuindo. Então eu acho que na Vogue talvez minha postura fosse diferente, assim, talvez eu me cobrasse um pouco mais, inclusive ser uma pessoa que eu não sou, porque eu não sou essa pessoa. Né? Eu não sou essa pessoa que vai sentar assim, que vai falar, eu não sou. Então, talvez eu estivesse ali brigando contra a minha própria natureza. Mas era o que o veículo me exigia e a gente também tem que se adequar aos valores da marca para a qual a gente trabalha. Somos profissionais, acima de tudo, né? Então, eu acho que atingir a alma é se colocar no mesmo patamar, o que para mim é uma coisa bastante óbvia, mas não era, né? Se colocar no mesmo patamar e trazer a leitora para dentro. Eu acho que a leitora ela tem que se sentir participativa do processo de criação de um veículo. Opinar, votar, engajar, participar, porque daí realmente ela se sente parte de uma história, né? A gente incluía muito a leitura nos nossos processos, tanto que a gente fez milhares de ações quando ainda ninguém fazia, porque acho que hoje em dia é um pouco mais comum, de ativação nas redes sociais, de pedir a participação usando uma hashtag, isso há 5 anos atrás, de fazer a leitora votar pela sua capa preferida, ou escolher a estrela da capa, ou então escolher como a estrela da capa estaria retratada naquela capa. Então eu acho que trazer para dentro do seu universo é uma maneira de tocar a alma, né? Da leitora se sentir não excluída, porque a equipe da redação é um grupo seleto que ela não tem livre acesso, mas se sentir parte daquilo. Quando ela se sente parte, ela abre a guarda e ela abre um sorriso e ela participa e ela se sente realmente amiga. Eu acho que as leitoras da Glamour, elas eram nossas amigas, e tanto que a gente abria a redação todo mês para visita das leitoras. Então era uma relação, sempre foi uma relação muito próxima.